Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando agora a gravação e apresentação do artigo Cenários Prospectivos para o Diesel no Brasil, uma aplicação do método Momento. Este artigo é um trabalho final para a disciplina de Cenários Prospectivos, para o mestrado em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense, onde temos como professor o Carlos Francisco Simões Gomes, nosso querido professor. E estou fazendo esse trabalho em conjunto com a minha amiga Fernanda Esteves. E vamos prosseguir agora com a apresentação. Espero que vocês gostem. Temos aqui a introdução do nosso trabalho e a introdução do artigo também. A razão de ser, porque decidimos escrever sobre o tema. E isso se deu quando percebemos que muitos portais começavam a reportar sobre a falta, o risco da falta de diesel, o risco de desabastecimento. E isso nos gerou alguns insights. Resolvemos escrever sobre o tema aplicando o método Momento. Isso está bem descrito aqui no próximo slide. O objetivo, como já, já dissemos, é prospectar cenários possíveis considerando o risco de desabastecimento de diesel nas principais unidades supridoras do Brasil por meio do método Momento. E a justificativa é que em momentos de certeza é importante que sejam visualizados cenários futuros para que ações possam ser tomadas desde já para mitigar possíveis impactos. Aqui temos o nosso primeiro contato com o método Momento, esse método que foi desenvolvido pelo nosso professor Carlos Simões. E temos aqui a descrição de cada etapa, são 3 etapas. A primeira é a visão geral do sistema. Em sequência, temos o mapeamento de atores relevantes, identificação de variáveis, análise SWOT do sistema, elucidação de incertezas, seleção de variáveis relevantes, definição dos indicadores chaves, desenhos de cenários prospectivos, definição dos critérios, elucidação de alternativas, definição dos pesos de cada critério para todos os cenários, avaliação das alternativas sobre cada critério e a aplicação de algum algoritmo de classificação aos dados coletados. E para este artigo, nós iremos utilizar as etapas de 1 até 8, como bem descrito aqui. Como as etapas 9 a 13 são exclusivamente relacionadas à utilização de um método de apoio à tomada de decisão multicritério, este estudo delimita-se a seguir os passos de 1 a 8, que sejam estabelecidos os cenários prospectivos, conforme respectivas definições expostas no quadro 1. Então, para exemplificar, temos aqui o nosso método momento, de 1 até 8. Nessa primeira coluna temos as etapas propriamente ditas, e na coluna do lado temos a definição. Então, apenas a nível de exemplo, a etapa 1 é a visão geral do sistema. E aqui tem a definição, a descrição, que é o sistema é analisado como um todo, identificando todas as suas entradas e saídas. Por exemplo, também a etapa número 7, a definição dos indicadores chaves. Um conjunto de indicadores chaves é definido para fornecer uma melhor análise das variáveis relevantes selecionadas. Então, esse quadro 1, ele mostra as etapas de 1 até 8, bem como a sua descrição, definição de cada etapa. Iniciando em uma visão geral do sistema, trouxemos alguns dados históricos relevantes para o tema. Lembrando que a gente está falando sobre cenários prospectivos para o óleo diesel, para o diesel no Brasil. E aqui temos uma visão histórica e uma visão recente, porque desse estudo, porque esse tema é importante para se criar cenários prospectivos. E alguns dados
interessantes e até curiosos, né? Em 1859, Drake perfurou o primeiro poço de petróleo do mundo. Em 1878 foi inaugurado o primeiro posto de combustível na Alemanha. Em 1907, Ford popularizou o conceito após inaugurar um posto lá em St. Louis, nos Estados Unidos. E um dado interessante é que, segundo o Plano Decenal de Energia, o óleo diesel responderá por 51% do consumo em 2031, que atualmente já é representado por 49%, sendo que 34% desses 49% são só para abastecimento de caminhões, né? Isso corroborando com o nosso estudo que aponta a importância, né, do óleo diesel no dia a dia, né? Já que a maioria dos produtos que são comercializados são transportados por caminhões, né? Imagine faltar diesel para abastecer esses caminhões, né? O caos que seria na nossa sociedade. E um fato muito recente também foi a Covid-19, né? Isto já está mais provado que foi drástico, né, e trágico para muitas pessoas, para muitos comércios, para muitas economias. E mais recentemente temos a situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E ainda sobre a Rússia, temos essa informação que ela é a segunda maior produtora de petróleo do mundo. Então imagine esse contexto de falta de diesel, risco de falta, desabastecimento, sendo que um dos maiores produtores, um dos países que mais produz petróleo no mundo, encontra-se atualmente em guerra. Então, é um fator relevante que a gente também decidiu colocar nesse estudo. E prosseguiremos agora com a apresentação da Fernanda. Ela irá conduzir a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado até aqui e aproveitem também a apresentação da Fernanda. Tchau, tchau! Oi, pessoal. Então, dando andamento ao trabalho, seguindo o passo a passo aqui do método momento, a partir do contexto e de todo o histórico que foram apresentados e do levantamento de literatura que foi realizado no trabalho, foi possível selecionar um grupo de atores que são relevantes na temática de diesel e petróleo no Brasil. Nós podemos ver esses principais atores e as suas funções do sistema aqui no quadro 2. Então, como principais atores, nós temos países fornecedores de petróleo, sua função no sistema é o fornecimento externo, Petrobras, Ministério de Minas e Energia e Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Suas funções são fornecimento interno, regulação e supervisão. Postos de gasolina e transportadoras com a função de abastecimento e organizações públicas e privadas, hospitais, supermercados, farmácias e agronegócios com a função de suprir necessidades essenciais da população. Após elencar os principais atores envolvidos, é necessário estabelecer as principais variáveis que devem orientar a análise dos dados e também ser base do cenário para análise construtiva. Nesse trabalho, nós dividimos as variáveis do sistema em 5 grandes grupos: político, ambiental, social, econômico e tecnológico. Essas foram as classificações. Então, como variável política, nós temos monopólio de preços, regulação, relações diplomáticas com países fornecedores e rotatividade da alta gestão da Petrobras. Ambiental, temos questões sazonais, disponibilidade do petróleo. Social, crescimento populacional, consumo de diesel pela população, motivação e conscientização da população e consumidores sobre questões de sustentabilidade no uso de diesel. Fatores econômicos, preço do diesel, flutuação das taxas de câmbio, taxas de inflação, investimentos de acionistas. E tecnológico, a disponibilidade de sistemas e equipamentos tecnológicos para a localização e extração de petróleo e tecnologias voltadas para a redução do consumo de diesel pelos veículos. Com o objetivo de termos um maior entendimento sobre o tema, a situação atual, o método propõe que seja realizada a análise SWOT do sistema, que é um método de planejamento que ajuda a avaliar os pontos fortes, fracos e as oportunidades e ameaças do sistema.
Então, aqui no quadro 3, nós temos a análise SWOT. As forças são a geração de empregos, incentivos governamentais, desenvolvimento de tecnologias e parcerias com empresas estrangeiras. Como fraquezas, nós podemos citar a logística, porque grande parte da distribuição do diesel no Brasil é feita por rodovias. Tem um alto custo de investimento em gasodutos e também longo prazo de execução de projetos relacionados ao diesel. Como oportunidades, existe a expansão geográfica a ser explorada, ampliação da oferta de combustíveis renováveis como o biodiesel, investimentos em novas tecnologias. E ameaças do sistema, defasagem de preços em relação ao mercado internacional, questões sazonais, substitutos mais sustentáveis, arcabouço regulatório e crise econômica. Com o panorama da falta de combustível em vista, nós precisamos citar, verificar quais são as incertezas relacionadas a isso. E nesse estudo nós selecionamos 8 incertezas, que são crescimento econômico brasileiro, mudanças climáticas e sazonais, degradação ambiental, incentivos governamentais, desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis, instabilidade institucional brasileira, conflitos e guerras, que têm ocorrido recentemente, e crise ou estabilidade da economia mundial. O método também propõe que sejam selecionadas variáveis relevantes para o problema, e nesse artigo foram selecionadas 6 variáveis, que são taxa de variação do PIB brasileiro, taxa de câmbio do dólar, consumo de diesel e de biodiesel, preços do diesel e safra agrícola relacionada ao consumo de derivados de petróleo. A partir da identificação dessas variáveis, foi elaborada a matriz de impactos cruzados, que busca verificar qual é a relação de impacto e dependência entre as variáveis. É possível ver que a diagonal principal da matriz não é preenchida, pois está relacionada às variáveis com relação a elas mesmas, o que não corresponde a nenhum valor. E nós utilizamos no trabalho os valores de 0 a 4, sendo 0 sem dependência nenhuma, 1 pouca Com base nos valores da matriz de impactos cruzados, foi plotado esse gráfico de dispersão, sendo o eixo X os valores de dependência e o eixo Y os valores de impacto. Foram utilizados os valores das médias, tanto de impacto quanto de dependência, para que fossem estabelecidos os quadrantes. No quadrante inferior direito, onde nós temos V1, V3 e V4, são as variáveis com alta dependência e baixo impacto. No quadrante inferior esquerdo, seriam as variáveis com baixo impacto e baixa dependência, que poderiam inclusive serem descartadas das análises, porém, no nosso estudo não houve ocorrência. No quadrante superior esquerdo, onde nós temos V2 e V6, são as variáveis de alto impacto e baixa dependência. E, por fim, no quadrante superior direito, são as variáveis com alto impacto e alta dependência, nesse caso, variável V5. Então, todas as variáveis foram consideradas relevantes para o estudo e foram utilizadas para o desenho de cenários prospectivos. Um dos passos do método Momento é a definição dos indicadores-chave. Porém, as variáveis relevantes desse estudo apresentam seus próprios indicadores a partir de valores históricos apresentados ao longo dos últimos anos, conforme veremos a seguir. E, portanto, esses dados foram utilizados para a criação dos cenários prospectivos. Foram utilizados os dados dos últimos 5 anos das variáveis relevantes, então temos aí dados de 2017 até 2021. E ali na tabela 2 são alocados os valores mínimos, médios e máximos das variáveis relevantes. Então, por exemplo, o PIB, o menor valor dele nesses últimos 5 anos foi de menos 3,9. A média foi de 1 e o máximo 4,6. Por fim, nós temos o desenho dos cenários prospectivos. E na tabela 3, nós temos o intervalo das variáveis para cada cenário. Em C1 foram considerados os valores menores que os valores mínimos da tabela anterior. Em C2, os valores entre os mínimos e as médias. Em C3, os valores entre as médias e os máximos. E em C4, valores maiores que os valores máximos.
Em um cenário pessimista, que é o caso dos quadradinhos vermelhos e laranjas também, teríamos uma grande queda do PIB, um aumento exponencial da taxa de câmbio do dólar, maior consumo de diesel do que os últimos anos e, por consequência, menor consumo de biodiesel, aumento dos preços do diesel e maior consumo de derivados de petróleo na safra agrícola. Já no cenário realista, que são os quadrados amarelos e laranjas também, foram considerados os intervalos que envolviam as médias, deslocando-se para os valores de tendência, de acordo com os dados históricos dos últimos 5 anos que utilizamos. Já em cenário otimista, que são os verdes, haveria um aumento do PIB brasileiro, a redução das taxas de câmbio do dólar, menor consumo de diesel e maior consumo de biodiesel, grande redução dos preços do diesel e menor consumo de derivados de petróleo na safra agrícola. Como considerações finais, temos os seguintes pontos. Num cenário otimista, nós teríamos um progresso econômico do país, maior consumo de combustível proveniente de fontes renováveis. Num cenário realista, a situação se manteria parecida com a atual, porém com uma tendência de piora nos índices econômicos, principalmente por conta do possível aumento do dólar e do preço do diesel. Num cenário pessimista, podem surgir problemas econômicos e a redução da priorização de utilização de combustíveis renováveis, em detrimento dos não renováveis. Portanto, é notável a importância da criação de cenários prospectivos para que seja possível compreender, avaliar possibilidades futuras e ter uma preparação para possíveis situações com relação a diversos temas. Não se restringe só a esse tema, mas a metodologia pode ser utilizada nos mais variados setores. Como estudos futuros, recomenda-se a continuação das etapas do método momento, incluindo a etapa de tomada de decisão multicritério, para que possa ser realizada a ponderação dos cenários prospectivos propostos com critérios atrelados ao diesel no Brasil, obtendo assim maior aprofundamento dos resultados. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. E é isso, muito obrigada pela atenção. Ficamos à disposição em caso de dúvidas. Tchau!